Ayoshi Engenharia. Há 50 anos, referência de qualidade. Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade. Campeonato Paranaense Metropolitano de Marcas no Autódromo de Cascavel. Seja bem-vindo, torcedor do Velocidade Máxima, ao Autódromo Zilmar Belks na cidade de Cascavel, de onde vamos acompanhando, a partir de agora, as emoções da quinta e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos, num dia em que o Metropolitano recebe também o Campeonato Paranaense de Marcas com suas várias categorias. Aí você tem a movimentação de volta de apresentação, a pole position, mais uma dele, é de Marco Romanini, piloto de Cascavel, que tem a seu lado na primeira fila do grid, o companheiro de equipe na Stumpf Preparações, o Marcel Sedano Rodrigues. Na segunda fila, Leandro Zandoná e Thiago Klein, que é o líder do Campeonato Metropolitano. Todo mundo já no grid, acendeu a luz vermelha e quando ela apagar, vai estar valendo a quinta etapa do Metropolitano. Larga todo mundo, você já vai de carona com a Luísio Ludwig Neto. Ali à frente dele você vê o carro do Paulo Bento, lado a lado com o Leônidas Fagundes. Marco Romanini pelo lado de dentro vai tratando de manter a primeira posição, tomou uma apertada do Marcel Sedano, mergulhou também o Leandro Zandoná para ser o segundo colocado, mais uma vez com a Aloysio, segura Aloysio, ele trabalha de um lado para outro, olha de lado, vê a aproximação dos adversários e são muitos, são 35 carros no grid, nesse início de primeira volta da quinta etapa do Metropolitano e também da segunda etapa do Paranaense. Romanini vai mantendo a liderança com o Renault Clio número 88, o segundo colocado já é o Leandro Zandoná com o Ford Fiesta número 8. Você vai de carona com o Odair dos Santos, brasileiro radicado no Paraguai. Ele vai atrás do Edson Massaro. O Edson Massaro tem o carro da Speed Car, o carro número 46. E aí os pilotos vão tomando pela primeira vez a curva número 5. Romanini, Zandoná, Sedano, os três primeiros colocados. Observe que já vão se formando pelotões. Vai mergulhando ali o Rafael Bastos para tomar a posição do Samir Silva. Você viu mergulhar o Rafael Bastos? Ele que tem o carro número 9. E você vai de carona agora com Ingmar Biberg. À frente dele, o Gustavo Miyazawa, que é piloto do Campeonato Brasileiro de Turismo, a categoria de acesso à Stock Car, e vai voltando também ao Metropolitano de Marcas e Pilotos, até como forma de preparação para a 29ª Cascavel de Ouro. Mais uma vez você de carona com Ingmar Biberg, deixando para trás o Samir Silva. Várias câmeras no carro do Guinho Biberg, veja como ele espalha lá em cima da zebra, na entrada da reta dos boxes, a primeira volta sendo completada por todo mundo. Marco Romanini tem a primeira posição, aí você vê Guilherme Spirafico partindo em temporada de caça ao David Alpizol, e ali à esquerda da imagem já vai parando o Marcel Sedano, que era o terceiro colocado. Veja que em terceiro já surge o carro vermelho e azul do Thiago Klein, que é o líder do Metropolitano, que é piloto da Paraguay Racing, que venceu a quarta etapa do Metropolitano. Aí você tem o Dalpizol passando em meio ao pelotão, tá ali o Massaro fritando pneus, atrás dele vem o Odair dos Santos. Lado a lado eles vão sair do S. Mais uma vez o contorno da curva número 5. A Luísio Ludwig com o Ford K número 22 partindo para cima do Leônidas Fagundes Júnior. Você vai de carona com o Aloysio. E esses dois já trocaram muita tinta, já dividiram muita freada no automobilismo de Cascavel dos anos 80. Ali você viu o Lúcio Seidel, quase saiu da pista, o Lúcio trouxe de volta. Enquanto o Romanini vem recebendo pressão total do Leandro Zandoná. O Zandoná que liderou o campeonato por 3 etapas. Na quarta etapa ele acabou perdendo a liderança para o Thiago Klein, que venceu. Nós tivemos em 4 etapas 4 vencedores diferentes. Aí você tem o Odair dos Santos, número 7, fechando a porta para o Samir Silva. O Odair dos Santos fez 2 ultrapassagens por fora. Pielac fora da pista. O Luiz Fernando Pielac, que largou em último porque não participou da tomada de tempos classificatória. Você viu saindo da pista, questão de ver se ele vai ter condição de voltar para a corrida. E ali na quarta posição desse pelotão você vê o Ford K do Anderson Portes, carro número 43. O Anderson Portes é o líder da prova na categoria B. E olha só que imagem bonita na câmera do carro do Ingmar Biberg. Atrás dele vem o Valmor Emílio Vaz, que é piloto do Campeonato Paranaense da categoria A. Como o Metropolitano e o Paranaense têm regulamentos técnicos muito parecidos, as duas categorias
foram unidas. O Metropolitano tem as categorias A e B, são categorias de graduação, os carros seguem o mesmo regulamento técnico. O Paranaense tem algumas diferençazinhas bem sutis no regulamento, mas o regulamento não é o idêntico. Portanto, ou o piloto corre pelo Paranaense ou corre pelo Metropolitano. Alguns casos até admitem a inscrição nos dois campeonatos. E no Paranaense nós temos 3 categorias de graduação: categoria A, categoria B e categoria Sênior. Aí você vê o Odair dos Santos, o Samir Silva, o Marcelo Belks, que vem com o gol número 14 para cima do Samir. Marcelo Belks, que é piloto do Metropolitano categoria B, vai levando a reboque ali o companheiro de equipe dele, o Edson Massaro. E mais uma vez, você vai tomando carona com o Aloysio Ludwig Neto na saída do Bacião. Olha como ele briga com o carro, como ele traz de volta, como ele vai buscando o vácuo do carro número 17 do Leônidas Fagundes. O Leônidas que corre em dupla com o filho dele, com o Vinícius Fagundes, piloto da Caus Motorsport. Olha como empurra a frente do carro do Aloysio para o lado de fora. Ele traz de volta, corrige, vem no meio pé, vem no contra-esterço, põe o carro no traçado de novo, é pé embaixo nessa primeira bateria do Paranaense e do Metropolitano. Aí você tem o Massaro mergulhando para cima do Samir, acaba vendo o toque, roda o Samir, sobrou também ali para o Wellington Cesarotto. Vinha tentando se esquivar do acidente o Wellington Cesarotto, veja como ele já tira o carro ali da pista. Para o Samir é fim de prova. Viu ali como ficou a roda dianteira direita do carro número 249? Para ele não vai ter mais a mínima condição de voltar à pista. Aí você viu o Fiat Uno de Rafael Smozinski, piloto de Mato Grosso do Sul, que vem também para essa etapa do Metropolitano, enquanto o Zandoná já recebe pressão total de Thiago Klein. Chega para a festa o Anderson Portes, chega para a festa o Júnior Caus, vem para a festa também o Paulo Bento, que é o segundo colocado na prova na categoria B. Só que o Paulo Bento já vem lado a lado com o Anderson Portes. Veja ali, o Fiesta Vermelho número 81, Paulo Bento, já é o líder da categoria B na quinta etapa do Metropolitano e põe lado a lado com o Júnior Caus na saída do Bacião. Vem para disputar a quarta posição geral na prova, o Paulo Bento. Veja aí, o Júnior Caus fecha a porta para ele. Júnior Caus tem esse Celta branco e vermelho número 2 da Caus Motorsport logo atrás dele. O primeiro, o segundo e o terceiro colocados da categoria B: Paulo Bento, Anderson Portes e Leônidas Fagundes Júnior. Paulo Bento, piloto da Ferrari Motorsport, o Anderson Portes, que é piloto da Sergio Ferrari Racing Team, e o Leônidas Fagundes, que é piloto da Caus Motorsport. Thiago Klein, carro número 3 da Paraguai Racing, já vai abrindo temporada de caça ao Leandro Zandoná. Esse duelo vem marcando a temporada. E mais uma vez, você vê a tentativa de mergulho do Edson Massaro. Acabou acertando ali o carro do Samir Silva. O Wellington Cesarotto não teve para onde desviar e foi o toque com o Cesarotto que acabou deixando o Samir sem a menor condição de voltar para a prova. O Samir, que está inscrito nesta etapa em dupla com o veteraníssimo Gastão Weigert. Bem, fique ligado e voltamos daqui a pouquinho com o programa Velocidade Máxima. A Yoshi Engenharia. Há 50 anos, referência de qualidade. A prova mais tradicional do automobilismo do Paraná está de volta. 29ª Cascavel de Ouro. Pilotos e equipes de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 4 horas de disputas alucinantes no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. 29ª Cascavel de Ouro. Em disputa na pista, o tradicionalíssimo troféu Cascavel de Ouro e um automóvel 0 km. 29ª Cascavel de Ouro. Domingo, 25 de outubro, no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. Bem, estamos de volta, você confere o programa Velocidade Máxima. Aí você vê Michel Giusti ganhando a posição do Emílio Vaz. O Michel Giusti e o Emílio Vaz são pilotos do Campeonato Paranaense da categoria A. Eu falei da Cascavel de Ouro, a prova nesse ano vai acontecer no dia 25 de outubro, admitindo duplas ou trios com esses carros da categoria Marcas e Pilotos 1.6. E vários pilotos de várias categorias de nível nacional já vêm confirmando participação. Já temos pilotos da Stock Car, da Fórmula Truck, do Brasileiro de Turismo, da Copa Petrobras de Marcas, da Sprint Race Brasil, o automobilismo brasileiro de olho na Cascavel de Ouro e você de olho na perseguição do Edson Massaro para cima do Evandro Maldonado. Você vinha de carona na câmera do Evandro Maldonado. Enquanto aí você tem Júnior Caus, quarto colocado na prova. E agora uma carona com o Andrei Carta, que é piloto do Paranaense,
categoria A. Vai ali no vácuo do Guilherme Spirafico. O Guilherme, que está logo ali à frente com o Clio número 23, é um dos casos que participam tanto do Metropolitano quanto do Paranaense. O Renault Clio, que é o carro do Guilherme Spirafico, admite essa duplicidade de inscrição. Veja aí o novo layout do carro de Guilherme Spirafico, o carro número 23, piloto de Toledo, as cores que valorizam a origem italiana do sobrenome Spirafico. E vamos revendo a largada da câmera on-board do Aloysio Ludwig Neto. Você vê como o Paulo Bento se enfiou ali à frente dele, veio tomando posição também do Leônidas Fagundes. Olha o Aloysio, ó, ele tomou o bacião, olha o que vai esparramar o carro dele. Olha só, a traseira vai jogando. E agora você tomando carona com o Ingmar Biberg, que largou lá em 14º, normalmente é um piloto muito eficiente em largadas, o Biberg, mas nessa largada nós vamos vendo aí, ele acabou perdendo algumas posições. Já passou por ele o Gustavo Miyazawa, passou também o Emílio Vaz, passou o Rafael Bastos. Aqui à esquerda dele você vai vendo o carro do Michel Giusti. Perdeu algumas posições nessa largada o Ingmar Biberg. Vamos agora lá para o carro do Andrei Carta. O Andrei que largou da 11ª posição. Olha só, ele larga, vai olhando para o lado, vai acompanhando pelo espelho retrovisor as tentativas dos adversários. À frente dele você vê o Ford Ka alaranjado de Aloysio Ludwig Neto. Olha como o piloto vem brigando com o carro na curva do Bacião, que é a curva mais temida do automobilismo brasileiro. E agora vamos lá para o carro do Odair dos Santos, rever a largada mais uma vez. O Odair, piloto da Paraguai Racing, do Metropolitano B, que largou da 29ª posição. Ele vai acompanhando a evolução do Edson Massaro. Veja só, os dois já passaram ali pelo Caíto Carvalho. O Edson Massaro vai logo à frente do Odair, vai tentando ganhar mais alguma posição em cima do Toninho Espolador. Não, ali não é o Toninho Espolador, não. Ali é o Alberto Alves com o carro número 299. E agora a câmera no carro do Evandro Maldonado, apresentando para você mais uma vez a largada. Ele largou em 33º, já passou por ele ali pela esquerda da imagem o Alisson Nurberg. E você acompanha o Luiz Fernando Pielac, que teve a última posição no grid, que acabou ficando sem presença na tomada de tempos. Depois de curtir mais um pouquinho do que foi a largada da prova, voltamos com a disputa pela primeira posição. Você viu que o Marco Romanini ainda tem a liderança da prova. Aí temos Guilherme Spirafico, o Andrei Carta, quem é que vem lá no segundo pelotão? Aí você tem Rafael Bastos, o David Alpizol, o Gustavo Miyazawa, quem vem atrás do Miyazawa? Vamos lá para o primeiro pelotão: Romanini, Zandoná, Thiago Klein, depois o Júnior Caus e o Paulo Bento. Paulo Bento, que tem a 5ª posição, piloto da equipe Ferrari Motorsport, que é o primeiro colocado da categoria B, e já tem gente com problema ali. Pareceu ser o carro do Emílio Vaz, enquanto você tem nessa imagem o Rafael Bastos, o David Alpizol, o Gustavo Miyazawa, o Michel Giusti. Quem é que vai aparecer atrás aqui? Pareceu ser o Ingmar Biberg, olha ali. Vai parando o Emílio Vaz, é exatamente ele. Enquanto o Ingmar Biberg vai dando carona para você mais uma vez na perseguição ao Gustavo Miyazawa. Saiu um pouquinho mais lançado da curva 5, tenta armar o bote, tenta armar o X. Tá por ali também o Rafael Bastos, houve o toque. O Rafael Bastos e o Gustavo Miyazawa tiveram um toque lateral, você viu? Enquanto o Marco Romanini vai completando mais uma volta na liderança da corrida, aí você tem o David Alpizol, carro número 72. Traz junto dele o Rafael Bastos. Os dois são pilotos do Campeonato Paranaense. E o Michel Giusti com o Clio número 17, fazendo a ultrapassagem sobre o Ingmar Biberg, número 89. Agora você vai de carona com o Guinho, que tenta recuperar a posição, faz um sinal ali pro Michel Giusti e volta o Biberg pra frente do Giusti. Aí estão os dois Renault Clio descendo o Bacião. Por falar em Renault Clio, temos mais um lá na primeira posição. É esse aí, é o do Marco Michelon Romanini, o Tico Romanini, que procura no espelho retrovisor. E vem inteirinho o carro de Leandro Zandoná. Thiago Klein vai na terceira posição. Thiago Klein, que é líder do campeonato. E olha como o Zandoná já vai fazendo um traçado diferente. Vai atacar o Romanini por fora, lá na aproximação para 5. O Romanini defende bem. Sobe a curva 5 na liderança. Thiago Klein se aproveita desse ataque do Zandoná. Ô, Zandoná, segura, peão! Olha como pulou o carro do Zandoná. Acabou havendo um toque ali com o Thiago Klein. Se aproveitou tanto o Thiago que já assumiu a segunda posição. O coice que deu o carro do Zandoná lá na curva 6, na entrada do retão, foi coisa inesperada para todo mundo, até para ele. Thiago traz o carro derrapando na tangência da curva que traz para a reta dos boxes. E você vai de carona mais uma vez com o companheiro de equipe dele, com o Odair dos Santos. Olha como vem ali o Frankenberger, o Alexandre Frankenberger, que é piloto do Paranaense. Fez a ultrapassagem sobre o Odair, balançou na entrada do retão o carro número 57 do Alexandre Frankenberger. Aí você tem Romanini, Thiago Klein, Leandro Zandoná,
Júnior Caús e Paulo Bento, os 5 primeiros colocados. Paulo Bento, repito, é o líder da prova na categoria B, mais uma vez. Paulo Bento, que nas 8 primeiras corridas conquistou 7 vitórias. Olha como vem o Biberg brigando com o carro. Saiu da pista na curva do Bacião, vai tentando voltar, perde posições o Ingmar Biberg. Brigou com o carro, trouxe de volta, vai voltando para a pista, perde algumas posições, enquanto você vai com o Odair dos Santos, colocando lado a lado com o Alexandre Frankenberger. O Alexandre errou ali na entrada da reta dos boxes, trouxe para dentro, o Odair vai por fora, vai ganhando posição. Essa câmera em cima do para-brisa é muito boa pra gente saber o que acontece em volta dos pilotos ali dentro da pista. Aí você tem Romanini, que é o primeiro, Klein, que é o segundo, Zandoná, que é o terceiro, Caús, que é o quarto, o quinto é Paulo Bento, carro número 81, também da equipe Ferrari Motorsport, a mesma equipe do Leandro Zandoná. E aí você tem Celso Mancia, Lúcio Seidel, o Odair dos Santos, vai chegando pra festa também mais gente ali, pelotão que já vai sendo formado. E aí você vem com o primeiro pelotão de novo, Romanini, Klein, Zandoná, Caús, Bento, e o Paulo Bento já vai exercendo uma pressão e tanto pra cima do Júnior Caús. Foi lá fora o Zandoná, trouxe de volta. Você vê bandeira azul lá no PSDP pro Edson Massaro, que vai cedendo posição pro Marco Romanini, toma a linha mais externa. Na entrada do Bacião, o Edson Massaro, que é piloto da categoria B, já vem sem o para-choque dianteiro, o Edson Massaro. E foi lá fora o Massaro, segura Massaro, traz de volta Massaro, acaba atravessando o Massaro, ele foi lá fora, para não atrapalhar ninguém que vinha ali no primeiro pelotão. O Edson Massaro, que depois da parada dele no box para tirar o para-choque, tinha volta de desvantagem e acabou atravessando na grama e rodando. Já de volta à pista, e você mais uma vez de carona com o Odair dos Santos ali à frente, vai o Lúcio Seidel, à frente do Seidel, aí o Celso Mancia. Olha aí como veio o Paulo Bento, já à frente do Júnior Caús. Paulo Bento, líder da categoria B, para ser o quarto colocado. Juninho Caús acompanha de muito perto. Júnior Caús, que foi o campeão metropolitano da temporada de 2009. Aqui nós temos em primeiro plano o Alisson Nurberg, que vai tomando o caminho dos boxes. Problemas para o Alisson Nurberg, que é piloto do metropolitano categoria B. Aí temos o Thiago Klein, líder do campeonato, recebendo pressão do Leandro Zandoná, que é o vice-líder. Paulo Bento é o quarto colocado na prova, vai acompanhando de muito perto. Já se distanciou do Anderson Fortes, que é o segundo colocado da categoria B, e o Marco Romanini de ponta a ponta até aqui, liderando essa primeira bateria. Aí você vê o Rafael Bastos, aí de novo Lúcio Seidel, com o carro sedã, número 177, com o Classic, trazendo a reboque. Esse aí que vai dando carona para você, o Odair dos Santos, brasileiro radicado no Paraguai, que também disputa o Mitsubishi Lancer Cup, falo do Odair, e que também disputa a Copa Petrobras de Marcas. Estreou com 10º lugar o Odair dos Santos na etapa de Goiânia, que aconteceu depois dessa etapa do Marcas e Pilotos. Nós vamos produzindo a edição final do Velocidade Máxima alguns dias depois da realização da etapa. Enquanto isso, o Odair já foi para Goiânia, já fez a estreia dele na Copa Petrobras de Marcas com um Chevrolet Cruze e foi 10º colocado na corrida. Lá você vê, enquanto o Romanini vai tomar a curva da vitória mais uma vez na primeira posição, o Leandro Zandoná se atirando para cima de Thiago Klein para reassumir a segunda posição. Boa briga, tem o toque na entrada da reta, o Zandoná mantém a segunda posição, o Thiago Klein é terceiro, o Paulo Bento vai tentando costurar por ali para ganhar a posição, já emparelha com o Thiago Klein. Zandoná é o segundo, Paulo Bento já é o terceiro colocado. Para efeito de campeonato, o Thiago Klein ainda é terceiro colocado na categoria A, porque, repito, Paulo Bento é piloto da categoria B, eles pontuam em separado. Mas o Thiago Klein quer recuperar a posição em cima do Paulo Bento para ir atacar o Leandro Zandoná e, para quem sabe, na fase final da corrida, se tiver economizado equipamento para tanto, atacar a liderança do Marco Romanini. Aí o Klein para cima do Paulo Bento. Júnior Caús acompanha no mais absoluto camarote, enquanto o Romanini vai abrindo na liderança. Ali na sexta posição nós temos o Anderson Fortes, que é o segundo colocado na categoria B. Lembrando que a próxima etapa, a última etapa do Campeonato Metropolitano, já está marcada para o dia 6 de setembro. Claro, no Autódromo de Cascavel, enquanto o Odair dos Santos vai tentando emparelhar com o Classic número 177 de Lúcio Alan Fischer Seidel. Lúcio Seidel. O Lúcio recupera
A vantagem que ele tinha sobre o Odair e vai passando de novo o Frankenberger. Mas não vai caber todo mundo. Veio lançadaço o Alexandre Frankenberger. Houve o toque. O Lúcio controlou. O Alexandre controlou também. O Odair foi precavido ao extremo para evitar o toque. No fim segue todo mundo vivo na briga. Nessa primeira bateria é a quinta etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos no Autódromo de Cascavel. Bem, fique ligado e voltando daqui a pouquinho com a final da primeira bateria do Campeonato Paranaense Metropolitano em Cascavel. A Yoshi Engenharia. Há 50 anos, referência de qualidade. A prova mais tradicional do automobilismo do Paraná está de volta. 29ª Cascavel de Ouro. Pilotos e equipes de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 4 horas de disputas alucinantes no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. 29ª Cascavel de Ouro. Em disputa na pista, o tradicionalíssimo troféu Cascavel de Ouro e um automóvel 0 km. 29ª Cascavel de Ouro. Domingo, 25 de outubro, no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. Bem, estamos de volta, você confere agora a final da categoria Marcas, Campeonato Paranaense e Metropolitano em Cascavel. Ele vinha à frente do Júnior Caú, segura Zandoná, foi lá pra área de escape o Leandro Zandoná, vai perder posições, o Leandro Zandoná cai de segundo para quinto, o Leandro Zandoná, Romanini ganha um refresco ainda maior. Agora o segundo colocado na prova é o Paulo Bento, que é líder da categoria B. O segundo da categoria A é o Thiago Klein, ali está com o Volkswagen Gol número 3 da equipe Paraguai Racing, trazendo junto dele o Júnior Caú. Com o Chevrolet Celta número 2 da Caús Motorsport, perde um pouquinho de contato. O Leandro Zandoná, está o Romanini, que é o líder da prova. Paulo Bento é segundo colocado e é piloto da categoria B. Excelente negócio para o Marco Romanini. O Marco Romanini, que vai disputar a Cascavel de Ouro no dia 25 de outubro, formando dupla com o pernambucano Beto Monteiro, que é bicampeão da Fórmula Truck. O Thiago Klein, que vem ali em terceiro na prova, atrás do Paulo Bento, também vai formar dupla com o piloto da Fórmula Truck, vai formar dupla com o goiano Leandro Reis. O Zandoná, que vem ali pela quinta posição, já tem também o parceiro definido, é Daniel Keifer. Daniel Keifer, que disputa a Copa Petrobras de Marcas, aí você tem o Romanini, colocando volta de vantagem sobre o Cesarotto. Achei até que tinha parado o Cesarotto, mas voltou para a prova. O Wellington Cesarotto, depois daquele toque com o Samir Silva lá no início da prova. Você tem Romanini, o Cesarotto, o Paulo Bento, o Thiago Klein, que vem para cima dele, o Zandoná já à frente do Júnior Caú. O Paulo Bento, também já confirmado na Cascavel de Ouro, vai ter como parceiro o Carlos Souza, piloto de Londrina, que também vinha disputando a Copa Petrobras de Marcas, o brasileiro de marcas. Vantagem do Romanini. Com esse problema do Zandoná, agora sim passou de 1 segundo. Nada tranquilo? Nada tranquilo. Mas em vista dessa briga que você vê na tela do Velocidade Máxima, olha só. O Romanini vem sozinho lá na frente, segundo, terceiro, quarto e quinto, que são o Bento, o Klein, o Zandoná e o Caús. Esse sim, cada um tem 3 problemas para administrar. Paulo Bento, que é o líder da categoria B, vem garantindo mais uma vitória na categoria B do Campeonato Metropolitano. Thiago Klein, terceiro na prova, segundo colocado na categoria A, vai ampliando a sua vantagem na liderança da temporada 2015, pode estar acelerando para o primeiro título. O Thiago Klein, que neste ano fez a parceria com o Odair dos Santos na equipe Paraguai Racing, olha como vai de lado o Thiago Klein na saída do Bacião. E aí deixou espaço para a aproximação do Zandoná, que já emparelhou, que já pôs de lado e na primeira do S. É terceiro colocado Leandro Zandoná, vai atacar por fora o Klein. O Júnior Caú tenta acompanhar, faltou espaço para todo mundo, já sobrou pedaço de carro pela pista. Zandoná, Caú toma a posição do Klein, que tenta pelo lado de fora, eles vão pela curva da Aguinha. Thiago Klein faz a curva mais aberta, respeitando ali o espaço do Júnior Caú, mas funcionou, porque na aproximação para 5 é de novo o quarto colocado, o Thiago Klein.
O Júnior vem para dar o troco na entrada das 6. Tá bonita demais a briga pelo terceiro lugar na prova, pelo quarto lugar na prova. O terceiro é do Zandoná, que já fez a volta mais rápida em 1 minuto e 18 segundos, 523 milésimos. Romanini, Bento, Zandoná, vem o Klein de novo, pra cima do Caúz. Recolheu o Caúz, é quarto colocado, Thiago Klein é o quinto. O Anderson Fortes, que é o sexto, vai se aproximando com essa briga toda, porque o Fortes também já abriu em relação ao Leônidas Fagundes. Aí, Caúz e Klein. Uma boa briga valendo a quarta posição na prova, a terceira posição na categoria A do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Enquanto o Paulo Bento já chegou para cima do Marco Romanini. Que ritmo tem o Paulo Bento nessa prova? Olha só, o Romanini vai tomando a segunda do S do Saul. É lógico que essa homenagem prestada pelo município de Cascavel é ao Saul Mário Caúz, nosso eterno campeão. Como sempre menciona o Júnior Caúz, sobrinho dele, Saul Caúz, que nos deixou em 2009. Aí o Júnior, sobrinho dele, que naquele mesmo 2009 foi o campeão metropolitano. Quero homenagem maior ao piloto que foi o mais cascavelense, talvez, de todos os pilotos, como bem definiu Clóvis Grelac em uma crônica escrita no jornal Gazeta do Paraná. Num trabalho conjunto com Jace Pian, um trabalho bonito que resgatou, em partes, a história do automobilismo de Cascavel. Tá aí Juninho Caúz, carro número 2, Thiago Klein, carro número 3. Olha como vai de trazer o carro do Klein na entrada da reta, enquanto o Romanini abre mais uma volta na liderança e procura no espelho retrovisor e não vê nem o carro. Ele já vê o olhar do Paulo Bento. O Paulo Bento vai para cima do Romanini. Tem a liderança segurada na categoria B. Opa, lá tem rodada do Caíto Carvalho, já vai voltando para a pista. O Caíto Carvalho rodou na pista mesmo, vai voltando para a prova. Mas o Romanini, que enxergava o carro do Paulo Bento pelo espelho retrovisor, agora vai enxergando o olhar do Paulo Bento. Tem a liderança da B, que era a liderança geral da prova, e vem para cima do Marco Romanini. Aí, Romanini, Bento, Zandoná em terceiro. O Paulo Bento é todo pressão para cima do Romanini. Vai ser um fim de corrida de arrepiar na pista de Cascavel, em um fim de semana em que temos a companhia do Campeonato Paranaense de Marcas e Pilotos, também do Campeonato Paranaense de Turismo, que vamos acompanhar aqui em outra edição do Velocidade Máxima com os carros carburados. Olha aí o Bento, já lado a lado com o Romanini. O Romanini já se vê obrigado a fazer um traçado absolutamente defensivo para se manter à frente nesta quinta etapa do Metropolitano de Marcas e Pilotos. E numa etapa em que temos também a companhia da Sprint Race Brasil, essa sensacional categoria criada e fomentada e dirigida pelo Thiago Marques, outro piloto da Copa Petrobras de Marcas. Thiago Marques, que quando não está pilotando, está gerenciando sua própria categoria, a Sprint Race Brasil, que vem em sua quarta temporada de sucesso no automobilismo brasileiro. Tá aí o Romanini trazendo a reboque, o Paulo Bento e também o Leandro Zandoná. Chegou todo mundo para a festa. Eles vão lidando ali com o tráfego dos pilotos do Campeonato Paranaense. Romanini, Bento, Zandoná, o Júnior Caúz fica um pouquinho para trás. Aqui você tem em primeiro plano o Rafael Esmozinski, que já vai levar a volta de desvantagem. Tem problemas o Zandoná. Vai pra fora da pista, Leandro Zandoná. Traz de volta, Zandoná. Traz de volta, Zandoná. Evita esse guarda-reio, Leandro Zandoná. Olha, ele vai trazendo de volta. Conseguiu ganhar o asfalto, Leandro Zandoná. Aqui em primeiro plano você tem mais uma vez o Rafael Esmozinski, lidando com o tráfego ali também. Marco Romanini lado a lado com o Paulo Bento. Júnior Caúz tem a terceira posição. O Thiago Klein caiu para quarto. O Thiago Klein vem negociando com o tráfego ali também. Já vem na quarta posição, livre para tentar alcançar o Júnior Caúz. Segura Caíto Carvalho. Foi pro guarda-reio lá no Bastião. O Caíto Carvalho do carro número 33 da equipe Sormara Motorsport. A bandeira amarela localizada. Tá lá o Caíto Carvalho. Questão de ver se ele vai voltar. Ali você viu passando o primeiro pelotão. Olha só como vem o Romanini em meio ao tráfego ali. Tem piloto para todo lado. São 35 carros largando para essa primeira bateria. Se deu bem ainda o Romanini. Agora o Esmozinski abriu para a passagem do Romanini. Vem ali na segunda posição o Paulo Bento com o carro número 81. E o Júnior Caúz se aproveitou do tráfego para chegar. Thiago Klein vai negociando ali também. O gol branco ali parece ser o do Gustavo Miyazawa. Não, o Miyazawa já abandonou. Não é o Miyazawa, não. Tá aí o Thiago Klein colocando por fora, para cima do Rafael Esmozinski.
Evandro Maldonado é quem ia ali à frente deles. E aí você tem o primeiro pelotão absoluto na frente. Os 4 primeiros dessa fila aí são os 4 primeiros na corrida. Marco Romanini, de Renault Clio. Paulo Bento, de Ford Fiesta. Júnior Caus, de Chevrolet Celta. Thiago Klein, de Volkswagen Gol. 4 marcas, 4 modelos nas 4 primeiras posições. Nessa quinta etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. É regulamento mais equalizado que isso? Difícil, hein? É muito difícil. E o Romanini vai descendo o bacião na liderança. E o Paulo Bento vai de novo pra cima dele. E o Júnior Caus acompanha de camarote. E o Thiago Klein tenta chegar, precisa chegar. Ele que é o líder do Campeonato Metropolitano. Cada posição pode ser importante pro Thiago Klein para a decisão do título. Lá no dia 6 de setembro, aí mesmo, no Autódromo Zilmar Belks, na cidade de Cascavel. Na saída do S do Saul, Romanini, Bento e Caus. Os 3 primeiros absolutamente juntos. Vamos chegando aos instantes finais da prova. Na pista de Cascavel e o Bento já vem pra cima. E o Romanini sentiu a pressão e tem o toque. E o Júnior Caus emparelha com o Paulo Bento. O Romanini tenta escapar, conseguiu manter o carro na pista depois do toque com o Paulo Bento. Júnior Caus é o segundo colocado. O Bento tenta dar o X na saída da 6. Na descida do retão já vem para recuperar o segundo lugar. Que corrida vai fazendo Paulo Vitor Bento na pista de Cascavel. É segundo colocado na geral. É o líder da categoria B. Enquanto vem aí o Romanini para abrir a última volta de corrida, Paulo Bento vem muito próximo dele. E o Júnior Caus, se passar pelo Paulo Bento, pode ter ainda a chance de ameaçar a liderança do Marco Romanini. É a última volta de corrida. Marco Romanini tem pela frente 3.058 metros para ser vencedor de uma bateria pela segunda vez no ano. Ainda não ganhou nenhuma etapa o Marco Romanini, porque na primeira etapa nós tivemos a liderança e a vitória do Marcel Sedano. Na segunda etapa, a vitória foi do Leandro Zandoná. Na terceira etapa, a vitória foi do Júnior Caus, esse aí que coloca pressão pra cima do Paulo Bento. E na quarta etapa, a vitória foi desse aí, do Thiago Klein, que vem na quarta posição da prova, que é terceiro colocado na classificação da categoria A. O Romanini toma a curva número 5. Já tem uma distância um pouquinho mais segura em relação ao Paulo Bento. O Bento, nesse momento, procura no espelho retrovisor e acompanha a aproximação perigosa do Júnior Caus. Aqui em primeiro plano você tem Fernando Valandro e o Edson Massaro. E logo ali, no meio do retão, o Marco Romanini, que já vem para tomar a curva da vitória, que nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca para ele. Romanini na categoria A, Paulo Bento na categoria B. Vem os dois para a vitória na primeira etapa. Na primeira bateria da quinta etapa, aí está a bandeira quadriculada para Marco Romanini, mais uma dele no Metropolitano de Marcas. Passa o Paulo Bento em segundo, é primeiro colocado na categoria B. Júnior Caus é o terceiro na geral, é o segundo na A. Thiago Klein é o terceiro na A. Aloysio Ludwig é o quarto e Guilherme Esperafico é o quinto na categoria A. Na categoria B, vitória de Paulo Bento, com a segunda posição do Anderson Portes e a terceira posição do Leônidas Fagundes Júnior. E você acompanha os pegas da primeira bateria, categoria Marcas. Fique ligado e voltando daqui a pouquinho com a segunda bateria. A Yoshi Engenharia. Há 50 anos, referência de qualidade. A prova mais tradicional do automobilismo do Paraná está de volta. 29ª Cascavel de Ouro. Pilotos e equipes de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 4 horas de disputas alucinantes no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. 29ª Cascavel de Ouro. Em disputa na pista, o tradicionalíssimo troféu Cascavel de Ouro e um automóvel 0 km. 29ª Cascavel de Ouro. Domingo, 25 de outubro, no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. Veja agora como foi a segunda bateria do Campeonato Paranaense Metropolitano de Marcas em Cascavel. E vamos com a segunda bateria da quinta etapa do Campeonato Metropolitano mais uma vez. Os pilotos partindo em volta de apresentação mais uma vez. A pole position é do Marco Romanini. Largaria em segundo o Paulo Bento, que venceu a primeira prova na categoria B, terminou em segundo lugar na classificação geral, mas o Paulo Bento teve um acidente forte, inclusive, no treino de aquecimento para essa prova. O carro do Paulo Bento ficou sem a menor condição de reparo para que estivesse no grid, portanto, a segunda posição do grid vai ficar vaga
na largada para esta segunda bateria. Os pilotos que vão para a largada desta segunda bateria. E eles já partem para a primeira volta. Já pagou a luz vermelha, Marco Romanini. O primeiro colocado recebendo toda a pressão do Júnior Caus. Thiago Klein vem na terceira posição. Anderson Portes é o quarto. É o líder da categoria B. E por falar em categoria B, você já viu o Vinícius Fagundes tomando um chega pra lá do Ruslan Carta Filho. Vai pra fora da pista o Vinícius Fagundes. Veja aí, foi lá pela área auxiliar da curva do Bacião. Aí você vê o carro número 227 do Celso Mancia, que é piloto da categoria sênior do Campeonato Paranaense de Marcas e Pilotos. Essa câmera on-board do Odair dos Santos, logo ali à frente do Odair, vai o Jair Bana, que é parceiro do Toninho Espolador. O Toninho ganhou a primeira bateria na categoria sênior do Paranaense. Como já explicamos, temos 5 categorias em disputa nesse grid formado por 35 carros na pista de Cascavel. Veja o Thiago Klein com o gol número 3 no Paraguai Racing. Como já vai pra cima do Júnior Caus. O Anderson Portes acompanha. Você vai de carona com o Thiago Klein. Olha como balança o carro do Júnior Caus. Vai se aproveitar o Thiago. Houve um leve toque ali na entrada do retão. Vai pra fora da pista de novo o Vinícius Fagundes. Foi fazer um passeio na grama. O Vinícius Fagundes, do carro número 19, voltou ali em meio ao pelotão. Tem mais gente saindo da pista. Veja lá na entrada do retão. Enquanto o Thiago Klein coloca por dentro para assumir a segunda posição na prova. Thiago Klein agora é o segundo, ele que lidera o Campeonato Metropolitano de 2015. Marco Romanini, que abriu a etapa como 10º colocado no campeonato, vai liderando a prova. Ele venceu a primeira bateria, completa a primeira volta na liderança. Romanini, Klein, Caus, Portes, depois o Vanderlei Faust, parceiro de Aloysio Ludwig. Aí todo o pelotão que ainda vem buscando posicionamento na pista. Começo de corrida, os pilotos vão formando sempre vários traçados diferentes e tem acidente lá na saída do Bacião. Tem vários carros fora da pista, veja só. Parado ali na saída do Bacião, logo depois da mureta, é o carro do Cleiton Cesarotto. Carro número 17 do Cleiton Cesarotto, que é parceiro do Michel Giusti. Ali você observa o carro vermelho, o Ford Fiesta do William Cesarotto. Saiu do carro, vai correndo lá em direção ao Clio do Cleiton Cesarotto. O Odair dos Santos também envolvido. Veja ali o gol número 7 da Paraguai Racing. E o outro carro envolvido é o do Jair Bana, que vinha em busca da segunda vitória na categoria sênior na etapa. O parceiro dele, Toninho Espolador, já tinha vencido a primeira. Jair Bana também fora da pista. Aí chegando ali o carro de serviço, vamos rever. Agora da câmera do Odair dos Santos. Olha como já tem gente lá fora, cruzando a pista, é o Cesarotto. Ele bate na mureta, ali na saída do box de Odair dos Santos, não teve para onde desviar. Acabou acertando em cheio o carro do Cleiton Cesarotto. Algumas voltas cumpridas com o safety car na pista, para que as equipes de resgate possam fazer a devida remoção dos 4 carros envolvidos nesse acidente. Cleiton Cesarotto, William Cesarotto, Odair dos Santos e Jair Bana. Vamos ver mais uma vez? Olha como já vem de lado cruzando a pista o Cesarotto. Ele bate na mureta, o carro ricocheteia, decola a uma altura considerável, inclusive, quando volta para a pista. Vem para frente do Odair dos Santos, que não teve para onde desviar. O William Cesarotto até tentou desviar, acabou acertando uma mureta lá do outro lado do Bacião. E veja aí o que sobrou do Clio número 17 do Cleiton Cesarotto. Enquanto isso, nós vamos revendo a largada de alguns pontos. Você vai na câmera do carro do Thiago Klein. Era o 4º colocado no grid. A bem da verdade, tinha a 3ª posição, já que o Paulo Bento estava fora do grid de largada por conta do acidente com o Paulo Bento. Foi levado, inclusive, depois do armado para exames num hospital de Cascavel. Tudo certo com o Paulo Bento. Vai ter algumas semanas aí de recuperação para que esteja também em condições de disputar a etapa final no dia 6 de setembro. Veja aí, segunda perna do S do Saul, Thiago Klein, como vinha para cima do Júnior Caus. E agora você vai de carona com Ruslan Carta Filho. Na reapresentação dessa largada, ele que tinha a 9ª posição do grid, olha só, já vinha colocando lado a lado com o Vinícius Fagundes. Vai ter o toque entre eles. Vai atravessar o carro do Vinícius, atravessou. No que o Vinícius corrige, o carro vai lá para fora da pista, perde uma série de posições, enquanto o Ruslan Filho continua na pista e vai em busca da posição do Vanderlei Faust. Tá ali na frente o Ford alaranjado do Vanderlei Faust. E agora uma carona para você com o Odair dos Santos, que largou em 15º. Veja ali à frente dele o Alexandre Frankenberger. Vai passando pelo Odair justamente o Jair Bana, com o carro número 209. O Bana e o Odair acabaram envolvidos nesse incidente lá na saída do Bacião, na segunda volta de corrida. Vai passando aqui ao lado do Odair também o Celso Mancia, que é outro piloto da categoria sênior. O Odair decidindo a posição com o Celso Mancia
Na saída do Bacião, o Mância vai para cima do Bana, briga que interessa diretamente no Paranaense da categoria sênior. E o Mância, por fora na primeira perna do S, ganhando a posição do Jair Bana. Com tudo restabelecido, o safety car vai recolhendo para os boxes. Nós vamos para o reinício desta segunda bateria, na quinta e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Marco Romanini, Thiago Klein, Júnior Caus, Anderson Portes. Os 4 primeiros colocados, aí o Romanini vai ditando o ritmo. Nessa relargada, os pilotos devidamente instruídos de que não devem acelerar antes da hora para abrir grande vantagem. No momento de bandeira verde, por isso o Romanini veio ali numa velocidade bem moderada, mas consegue reagir bem. Quem relarga muitíssimo bem é o Guilherme Sperafico, veja só. Já para aparecer na terceira posição, o Guilherme Sperafico, olha o Ingmar Biberg lá no limite da pista. Pisou na linha branca, inclusive. O Ingmar Biberg, mas evitou a saída de pista. Romanini é o primeiro, Klein é o segundo, Sperafico é o terceiro, Caus é o quarto. Em quinto vai aparecendo Davi Alpizol. Sexta posição sendo decidida. Por fora vem o Vanderlei Fausto. Por fora demais, Fausto. Por fora demais, Vanderlei Fausto. Era menos por fora que isso. Olha só quantas posições perde o Vanderlei Fausto, que foi também fazer um passeio pelo campo, enquanto dividia a segunda perna do S do Saul com o Rafael Bastos. Aí você tem o Anderson Portes recebendo pressão justamente do Rafael Bastos. Curva número 5, Marcel Sedano, que largou lá do fim da fila. Vem corrida de recuperação também, mais uma vez. Você toma carona com Ruslan Carta Filho. O Ruslan do carro número 69, que vai imediatamente atrás do Rafael Bastos. Tá ali o carro número 9 do Rafael Bastos. E o Romanini já tendo de se submeter a um traçado defensivo. Porque vem em temporada de caça o Thiago Klein, mais do que disposto a assumir essa primeira posição. O Sperafico vem pra festa também, traz a reboque o carro do Júnior Caus. Bonita briga pela liderança. Nesse início de prova, na pista de Cascavel, por dentro, Thiago Klein na manobra segura, para ser o líder da segunda bateria. Agora Thiago Klein é o primeiro, Marco Romanini é o segundo. Vai na terceira posição Guilherme Sperafico e se aproximou também do Marco Romanini. Romanini da equipe Stumpf Preparações, o Sperafico da Sérgio Ferrari Racing Team, os dois pilotos do modelo Renault Clio. Thiago Klein com o Volkswagen Gol da Paraguay Racing é o líder da prova. Na quarta posição temos o Júnior Caus, Edoli Pedro Caus Júnior, com o Chevrolet Celta da Caus Motorsport. Aí você tem o Ruslan Carta Filho, tentando emparelhar mais uma vez com o Rafael Bastos. São dois pilotos do Campeonato Paranaense, da categoria A. Aí o Anderson Portes recebendo o assédio do Davi Alpizol, carro número 72 para o Davi Alpizol. O Rafael Bastos vai fazendo a curva 5 à frente do Ruslan Filho. E tem mais gente chegando para a festa ali. Tá aí o Ruslan, olha como ele vai colado na traseira do carro do Rafael Bastos. E tem mais carro ali coladaço também na traseira do Ruslan. Vem quase no porta-mala do Gol número 69 do Ruslan Filho. Thiago Klein pela primeira vez vai tomando a reta de chegada na liderança da corrida. Foi aí que ele conseguiu, na volta anterior, a ultrapassagem sobre o Marco Romanini. Na descida para o Bacião, os 4 primeiros já vão abrindo uma boa vantagem em relação ao segundo pelotão. O segundo pelotão que vem comandado pelo Anderson Portes. Está aí o Anderson Portes, o Ford K número 43, também da equipe Sérgio Ferrari Racing Team. Ali vemos o carro vermelho do Leandro Zandoná. Em corrida de recuperação, Leandro Zandoná largou lá da 25ª posição, depois do problema que teve na primeira bateria. Vem buscando se recuperar. Thiago Klein passou e vai abrindo. Consegue já uma vantagem um pouquinho tranquila em relação ao Romanini, na casa de 6 décimos de segundo. Ali o Zandoná na primeira do S, fazendo já a ultrapassagem. Já deixou para trás o Alexandre Frankenberger. Chega para a festa também o Lúcio Seidel. Chega para a festa também o Marcel Sedano. Ali o Zandoná, o Frankenberger, o Seidel, o Sedano. Logo à frente deles ali vai o carro amarelo do Rafael Bastos. O Zandoná já vem se aproximando do primeiro pelotão. Olha aí, Dalpizol, Carta Filho, o Bastos, o Zandoná, o Frankenberger, o Seidel e o Marcel Sedano. Logo ali à frente vai o carro do 5º colocado na prova, que é o Anderson Portes, e mergulha o Sedano para tomar a posição de Lúcio Seidel. Thiago Klein já fazendo a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 18 segundos, 401 milésimos, mais de 140 km por hora de média horária. Nessa volta mais rápida do Thiago Klein, que é o líder da prova, que é o líder do campeonato. Mais uma volta que vai sendo completada, passa aqui o Ingmar Biberg, vem lá o Vanderlei Fausto fritando pneus, tentando recuperar a posição em cima do Vinícius Fagundes. Bem, fique ligado e voltando daqui a pouquinho com a final da segunda bateria do Campeonato Paranaense e Metropolitano de Marcas em Cascavel.
A Yoshi Engenharia. Há 50 anos, referência de qualidade. A prova mais tradicional do automobilismo do Paraná está de volta. 29ª Cascavel de Ouro. Pilotos e equipes de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 4 horas de disputas alucinantes no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. 29ª Cascavel de Ouro. Em disputa na pista, o tradicionalíssimo troféu Cascavel de Ouro e um automóvel 0 km. 29ª Cascavel de Ouro. Domingo, 25 de outubro, no Autódromo Zilmar Belks de Cascavel. Bem, estão de volta, você confere agora a final da segunda bateria do Campeonato Paranaense e Metropolitano em Cascavel, categoria Marcas. Olha só como os pilotos abusam dessa área de escape na saída da curva que traz para a reta dos boxes. Aí o Zandoná lado a lado com quem? Com o Ruslan Carta Filho. Já vai ter pela frente o Davi Dalpisol, já vem na 7ª posição da prova. O Leandro Zandoná. Que corrida faz o Leandro Zandoná, piloto da Ferrari Motorsport. Você toma mais uma vez carona com o Ruslan Filho logo ali à frente dele e o carro vermelho número 8 do Leandro Zandoná. Aí temos mais uma vez o Thiago Klein, já não consegue abrir tanta vantagem em relação ao Marco Romanini. O Romanini nesse momento da prova não dá pinta de partir para o ataque em cima do Thiago Klein. Aí você vê o 227 do Celso Mância, o carro número 1 do Valmor Emílio Vaz, o 299 que é do Elberto Alves, largou lá da última posição o Elberto Alves e o Zandoná já é sexto. Já deixou para trás também o Davi Dalpisol. Sensacional corrida de recuperação de Leandro Zandoná. Aí você tem o Caíto Carvalho, o Rafael Esmozinski, lado a lado com o Edson Massaro, fica por fora o Edson Massaro. Rafael Esmozinski e Edson Massaro são pilotos da categoria B do Campeonato Metropolitano. E o Marcel Sedano tentando emparelhar também com o Rafael Bastos. É a briga que vale a 9ª posição na prova. Marcel Sedano é outro que veio lá do fim da fila, largou em 34º lugar. Por fora vai tentar o Sedano, fecha a porta para o Rafael. Bonita manobra de Marcel Sedano. Para ser o 9º colocado na prova, o Rafael Bastos cai para a 10ª posição. O Lúcio Seidel é o 11º colocado. Aí você tem o Lúcio recebendo pressão também do Guto Baldo. Guto Baldo, que é parceiro do Fernando Valandro, vem com o carro número 55 da equipe Stumpf Preparações. A Stumpf Preparações, que é a equipe que dá suporte técnico à Paraguai Racing. E a Paraguai Racing, com esse suporte técnico da Stumpf Preparações, vem liderando a prova e o campeonato com o Thiago Klein do carro número 3. Aí você vê o Lúcio Seidel lado a lado com o Guto Baldo. Na curva 5 ficou por fora o Lúcio. Vamos lá para dentro do carro do Ruslan, que vem tentando a posição do Davi Dalpisol. Eles vêm brigando pela 7ª posição. O Dalpisol toma a linha intermediária da pista, mergulha por dentro. O Ruslan Carta Filho vai levar a posição lá na curva 0. Vai consumar a ultrapassagem na curva 0. O Dalpisol fecha a porta para ele. Eles vão se tocando. Bonita disputa na pista de Cascavel. Leva melhor o Ruslan. Ficou o Dalpisol. O Sedano chega para cima dele também. Ruslan já é o 7º colocado, Davi Dalpisol é o 8º, Marcel Sedano é o 9º, o Rafael Bastos é o 10º, olha o Dalpisol, vem para tentar o troco, na entrada do Bacião, traz junto dele o Marcel Sedano do carro número 28. E tem rodada, tem saída de pista, quem atravessou foi o Lúcio. Lúcio Seidel acabou vendo o mundo quase ao contrário, em pleno Bacião. Thiago Klein segue na liderança da corrida com o Romanini em segundo. O Romanini também não recebe nesse momento uma pressão tão incisiva do Guilherme Esperafico. Olha lá a disputa. No pelotão intermediário vem o Ingmar Biberg trazendo junto dele o Lúcio Seidel. O Gustavo Miazava tá ali com o gol número 50. O Gustavo Miazava botando pressão para cima do Lúcio Seidel. Vanderlei Fausto e o Vinícius Fagundes acompanhando de muito perto essa briga. Olha aí como vem o Biberg, número 89. O Miazava lado a lado com o Seidel. Vai tentar por fora o Miazava, ali fica complicado. Ali fica complicada a vida do Miazava para tentar a ultrapassagem por fora. Quem não está com uma vida tão complicada assim é esse aí. É Thiago Klein, que vai abrindo vantagem na liderança do campeonato, que vai acelerando para o que pode ser o seu primeiro título metropolitano. Thiago Klein, que já foi campeão paranaense. Olha aí, temos o Marcel Sedano já à frente do Ruslan Carta Filho. O Ruslan vem para tentar dar o troco na descida para o Bacião.
Todos os pelotões bastante movimentados na pista de Cascavel. Marcel Sedano vai à frente do Ruslan Carta Filho. Olha como ele vai trabalhando com o volante e também com o espelho retrovisor. Vai acompanhando pelo retrovisor central a aproximação de quem vem atrás, e é bastante gente. Tá interessante esse pelotão também na segunda bateria da quinta etapa. E lá na frente, olha só, o Júnior Caúz chegou de vez para disputar a terceira posição com o Guilherme Esperafico. O Esperafico é terceiro, o Júnior Caúz é quarto. O Júnior Caúz quer a ultrapassagem sobre o Esperafico para ir brigar lá com o Romanini, pelo menos pela segunda posição. Você tem o Vanderlei Faust. Vai levando junto dele o Vinícius Simão. Depois o outro Vinícius Fagundes, que compete em dupla com o pai dele, com o Leônidas Fagundes Júnior. É o Vinícius quem parte para cima do Faust. Levando junto dele o Vinícius Fagundes, o Luiz Fernando Pielac. Olha só o Pielac também, boa corrida de recuperação do Pielac. Largou em 33º, depois de ter abandonado a primeira bateria. Já vamos nos encaminhando para a segunda metade da prova, com o Thiago Klein abrindo, pouco a pouco, uma vantagem tranquila na liderança. Para ampliar também a sua margem na tabela de pontuação, tá ali o Vinícius Simão, lado a lado com o Vinícius Fagundes. E o Pielac foi só falar, veja só, fora da pista o Pielac, fora da pista também o Vinícius Simão, fora da pista o Vinícius Fagundes. Pielac saiu da pista lá ao fim do retão, veja aí o carro número 370 do Luiz Fernando Pielac. O lance dos dois Vinícius foi um pouquinho à frente dele, já na entrada da reta dos boxes. O Esperafico sai do S, trazendo a reboque o carro do Júnior Caúz. Não tem diferença nenhuma entre eles, é briga franca e aberta pelo terceiro lugar. Nesta penúltima etapa da temporada de 2015 do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos, vários dos pilotos, já em preparação também para a 29ª Cascavel de Ouro, no dia 25 de outubro. Duplas e trios com carros da categoria Marcas e Pilotos 1.6, disputando o cobiçadíssimo troféu Cascavel de Ouro e também um automóvel 0 km, automóvel que já foi apresentado aos pilotos aí mesmo durante a quinta etapa, um Renault Clio 0 km para dupla ou para o trio que vencer a Cascavel de Ouro no dia 25 de outubro, com chamariz e tanto. Já temos aí a garantia de participação de pilotos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, claro, do Paraná, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, talvez até de Mato Grosso. A rapaziada de Mato Grosso já colocou as asinhas de fora também, já fez contato. Poderemos ter 3 ou 4 carros de Mato Grosso no grid da Cascavel de Ouro. Davi Dalpisol, número 72, Rafael Bastos, número 9. Boa briga entre eles, desde o início da corrida eles vêm trocando posição. E aí você tem o Marcelo Belks, número 14, recebendo a pressão e sofrendo a ultrapassagem do Gastão Weigert. Gastão Weigert, parceiro do Samir Silva. Você lembra que na primeira bateria o Samir teve aquele incidente lá no S, acabou abandonando, e o Gastão Weigert, parceiro dele na categoria sênior, vem também em corrida de recuperação. Você curtiu ali um pouquinho da sensação de velocidade do Thiago Klein na câmera on-board. E mais uma vez você vai com o Ruslan Carta Filho para cima do Marcel Sedano. Na subida para a curva 5, aí tem frenagem, tem redução para a terceira marcha. Olha como ele vai provocando a traseira do carro, tentando fazer deslizar para ganhar o máximo de tempo possível. Frenagem forte agora. Trecho mais lento da pista e agora eles ganham o retão. E é pé embaixo até a tomada da curva da vitória. O Esperafico vai se mantendo bem à frente do Júnior Caúz. Ele já não consegue acompanhar o ritmo do Marco Romanini, mas vai se mantendo muitíssimo bem na terceira posição, apesar da pressão que ele recebe do Júnior Caúz. Tá aí mais uma vez, Sedano, número 28, Ruslan Carta Filho, número 69. Um duelo entre os pilotos da equipe Stumpf Preparações. Sedano vai tomando o bacião, não tem ninguém à frente dele. Depois vem o Carta, vem o Dalpisol, vem o Bastos. Um pouquinho mais atrás aparece o Frankenberger. Depois do Frankenberger vem o Ingmar Biberg. Opa, tem gente atravessando ali, o Lúcio Seidel, que veio dançando de novo na entrada do bacião. Recebe pressão do Gustavo Miyazawa, piloto do Campeonato Brasileiro de Turismo. O Gustavo Miyazawa, um dos valores aí da nova geração do automobilismo de Cascavel, marcando presença mais uma vez no Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos, com o gol branco número 50 da equipe Cezinha Competições, a equipe mantida pelo César Bonilha, que também é piloto de nível nacional, disputa a Copa Petrobras de Marcas. O César Bonilha, o Bonilha e o Miyazawa formam uma das duplas da Cascavel de Ouro. Segura a traseira desse carro, Ruslan. Olha como veio de lado na tomada da 6. O gol número 69 do Ruslan Carta Filho.
Ele que tenta alcançar de todas as formas o Marcel Sedano. Aí você vê Thiago Klein, Marco Romanini, Guilherme Sperafico, Júnior Caus. Os 4 vão isolados lá na frente. A corrida deles é outro mundo em relação a todos os outros 31 pilotos que largaram para essa segunda bateria. Segura o Sperafico. Foi de lado também o Clio do Sperafico. Nessa fase final de corrida, a reação dos carros já vai mudando um pouquinho, né? Sedano, Carta. Um pouquinho mais atrás, o Dalpisol. Vai chegar para essa festa também o Davi Dalpisol, com o carro número 72. E aí o Júnior Caus, de novo para cima do Guilherme Sperafico. O Guilherme já faz um traçado mais aberto. Na saída do S do Saul, o Júnior se aproxima bastante, mas não consegue colocar o carro em posição de ultrapassagem. Pode tentar o mergulho agora, na 5. Não vinha tão próximo assim. Romanini, segundo colocado, vai ficando com a vitória na etapa. Essa combinação de resultados dá ao Marco Romanini a vitória na 5ª etapa do Metropolitano, enquanto temos mais uma vez o Ingmar Biberg, o Lúcio Seidel, o Gustavo Miyazawa e o Vanderlei Faust. Veja como vai lá fora o Zandoná atrás de volta. 5º colocado já bem distante desse pelotão dos 4 primeiros. E logo atrás do Zandoná vai aparecendo ali o carro branco número 43, que é do Anderson Portes. O Anderson Portes vai voltando a vencer na categoria B do Metropolitano. Aí o Zandoná inteirinho para você na tela do Velocidade Máxima. Klein, Romanini, Sperafico e Caus, sempre eles nas 4 primeiras posições. Vamos chegando ao fim da prova, vamos chegando ao fim desta segunda bateria, na penúltima etapa da temporada de 2015. E o Dalpisol veio para a festa de vez. Já escapou do Rafael Bastos, que tem a pressão aí do Alexandre Frankenberger. O Bastos tem o carro amarelo número 9. Você vê na saída do Bastião. Lembrando mais uma vez que a última etapa da temporada de 2015 do Campeonato Metropolitano está confirmada para o dia 6 de setembro no Autódromo Zilmar Belks, véspera de feriado, apontando os campeões nas categorias A, B e também a categoria N. A prova da categoria N nessa 5ª etapa vai ser apresentada para você nas edições seguintes aqui do Velocidade Máxima. Tá aí o Vinícius Fagundes partindo para cima do Celso Mancia, vai emparelhando na antiga reta oposta, vai ficar com a posição o Fagundes. Pela linha esquerda da pista vai o garoto Vinícius Fagundes, que cumpre o primeiro ano dele no automobilismo. Vem com DNA, filho do Leônidas Fagundes Júnior. Mais uma volta sendo completada pelos líderes. Thiago Klein já vai perto de 1 segundo de vantagem sobre o Romanini. E aí problemas lá na entrada do retão. Fica atravessado o carro do Gustavo Miyazawa, todo mundo passando por ali. O Marcelo Belks acabou desviando, veja lá, vem o Lúcio Seidel. Todo mundo e o carro do Miyazawa numa posição perigosíssima. Lá na entrada do retão, o primeiro que passou por ali foi o Gastão Weigert. Tá aí o Vinícius Fagundes. Todo mundo tirando o pé, vamos tendo a intervenção do safety car. Passou por ali também o Celso Mancia, esse é o carro número 46 do Edson Massaro. Tá aí a indicação para você, safety car na pista. Mas deve ter passado um senhor susto o Gustavo Miyazawa, com o carro atravessado no meio da pista, ali na saída de curva, na entrada do retão. E com o safety car na pista, nós vamos chegando ao fim da corrida. O Thiago Klein vem para vencer a segunda bateria da prova. Aí está ele com o carro número 3 da equipe Paraguai Racing. O Marco Romanini vai terminando em segundo, vai ficando com a vitória geral na 5ª etapa do Metropolitano. Você vê a festa da equipe Stumpf Preparações, que não deixa de comemorar uma dobradinha nesta segunda bateria. Aí está a bandeira quadriculada para Thiago Klein, mais uma dele no Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Aí está o resultado final para você. Vitória de Thiago Klein com Marco Romanini em segundo, Guilherme Sperafico em terceiro, Júnior Caus em quarto, Anderson Portes é o quinto, Marcel Sedano é o sexto colocado, em sétimo Ruslan Carta, em oitavo Davi Dalpisol, o nono colocado é o Rafael Bastos e o 10º é o Alexandre Frankenberger. Nosso próximo encontro já está marcado para o dia 6 de setembro, aí mesmo no Autódromo Zilmar Belks, na cidade de Cascavel, com a sexta e última etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos. Bem, show, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você acompanha os pegas do Campeonato Metropolitano e Paranaense Marcas em Cascavel. O programa volta a semana que vem. Um forte abraço e fique com Deus.
Ayoshi Engenharia. Há 50 anos, referência de qualidade.